Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na radiotransforma.net. Peço-lhes que coloquem gostos e partilhem este programa a fim de que ele atinja os seus objetivos de discussão e debate. Posto isto, vamos falar, como habitualmente, de Portugal em primeiro lugar. E falamos quase como inevitavelmente do problema do novo banco e da auditoria que foi agora apresentada pela Deloitte, depois de sucessivos adiamentos da auditoria ao desempenho do novo banco de 2000 a 2018. Não se percebe bem porque é que recuou tanto para trás e não abrangeu 2019. O ano 2000 já é demasiado longo para se perceber bem aquilo que sucedeu com o BES e deixa por fora algo que é absolutamente essencial, que foram os negócios do novo banco no ano de 2019. Desde logo, é de estranhar a escolha da Deloitte para efetuar a auditoria. Estas empresas pagam-se principescamente e frequentemente o que há é conflitos de interesses gravíssimos e um esconder de responsabilidades por parte dos auditores. Seria importante auditar o próprio auditor para se perceber até que ponto a auditoria não serviu mais do que para encobrir os negócios ruinosos, primeiro do BES, mas sobretudo agora do novo banco desde 2014 até esta parte. Repare-se que a Deloitte foi parceira na privatização da seguradora GNB Vida, na qual o novo banco terá perdido cerca de 125 milhões de euros. Portanto, a Deloitte alguma coisa fez para que essa perca acontecesse. E depois disso, o governo ainda vai escolher a Deloitte para fazer a auditoria. Repare-se que a Deloitte tinha todo o interesse em esconder os prejuízos ocorridos com a privatização da seguradora do novo banco e esconder também, até porque ela foi interessada e interveniente nessa privatização. E depois também para pagar um pouco aquilo que recebeu do novo banco, pois para encobrir também as fraudes que aconteceram em 2019. Ora, aquilo que sucedeu em 2019 é demasiado grave para que seja pura e simplesmente escondido e abafado. Ainda bem que o Bloco de Esquerda apelou à nomeação de uma comissão parlamentar de inquérito para auditar a auditoria da Deloitte e que exigiu que essa comissão parlamentar analisasse também os negócios do novo banco em 2019. Que no momento em que o imobiliário estava a aumentar de valor, de uma maneira até escandalosa em Portugal e especulativa, vendeu o seu património imobiliário a cerca de 30%, por cerca de 30% do seu valor, já há bastante tempo calculado pelos próprios serviços de finanças. Portanto, houve aqui prejuízos de milhões e milhões de euros que tiveram de ser cobertos pelo Fundo de Resolução, isto é,
tiveram de ser cobertos pelo povo português, pelos contribuintes portugueses, e é importante, é essencial que essas perdas e a forma como foram levadas a cabo, com empréstimos escandalosos a pessoas no mínimo suspeitas de estarem ligadas ao fundo Lone Star, proprietário da maior parte do novo banco, é essencial que tudo isso seja descoberto. Claro que a divulgação desta auditoria serviu a António Ramalho para ver agora dizer que afinal de contas tudo está bem e que a gestão do novo banco durante o seu mandato foi uma gestão acima de qualquer suspeita. Foi eficiente e acima de qualquer suspeita. Suspeitamos inclusivamente que terá mobilizado os trabalhadores para irem junto ao Presidente da República reclamar contra o trazer à praça pública os problemas do novo banco. Com receio, obviamente, de que esse vir à praça pública dos problemas do novo banco cause mais dificuldades a um banco que tem bons trabalhadores, que até tem alguns gestores extremamente eficientes, mas cuja administração se está a revelar extremamente destrutiva para os interesses do Estado português e dos contribuintes portugueses. António Ramalho, escondendo os negócios ruinosos do passado, nomeadamente a privatização da GNB Vida e agora a venda do imobiliário, quer ser reconduzido na administração do novo banco. Esperamos que isso não suceda antes de vir a lume um relatório parlamentar à auditoria da Deloitte e aos negócios do novo banco no ano de 2019. Pela forma como as coisas conduzidas, estamos certos que esses negócios foram negócios não só ruinosos, mas inclusivamente estão suspeitos de graves crimes que o Ministério Público deve investigar. E, portanto, a atual administração, com o António Ramalho à frente, não deverá ser reconduzida antes de findar essa auditoria parlamentar. Isto leva-nos agora a uma reflexão breve sobre aquilo que o Governo veio este ano, ou agora também recentemente, esta semana, revelar sobre as suas intenções de legislar contra a corrupção. Uma delas, uma das formas de lutar contra a corrupção propostas agora pelo Governo é uma espécie de delação premiada. Isto é, isentar os delatores que denunciem não só os comparticipantes nos crimes, mas também outras pessoas relacionadas com esses crimes e que receberam benefícios desses crimes, mas de outros crimes com eles relacionados, e isentá-los de pena. Curiosamente veio logo o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que se tem revelado muito ativo contra a corrupção, veio logo dizer que essa delação premiada ia contra os direitos dos cidadãos. E, nomeadamente, retirava aos juízes a decisão sobre a pena. Ora bem, neste momento já há situações em que o processo, ainda antes de haver acusação, não vai para a frente,
há uma suspensão do processo mediante determinadas injunções ao arguido e a aceitação por parte do queixoso. Ora, esta delação premiada, entre aspas, não é mais do que isso, mas conviria também, para que se não transformasse numa arma de arremesso político, que a delação premiada fosse contrabalançada com uma medida extremamente importante, que é a de condenar com penas agravadas os delatores cujas denúncias não viessem a ser confirmadas. Isto é, aqueles delatores que, por interesses particulares, nomeadamente deles próprios ou de terceiros, viessem a fazer delações falsas, que esses fossem condenados, se lhes fosse retirada a suspensão da pena, mas que fossem condenados com penas agravadas. Não sabemos até que ponto essa medida está contemplada, mas é importante que esteja contemplada para que a delação premiada, neste caso, repitamos, a delação premiada entre aspas, que não é o mesmo que a delação premiada que acontece noutros países, nomeadamente no Brasil, que a delação premiada, por um lado, atinge os seus objetivos de combater o crime, particularmente o crime de corrupção, extremamente difícil de investigar e de provar, e, por outro lado, não se torne num instrumento de arremesso, de um instrumento de luta política ou até económica, ou até de inimizades pessoais, de ódios pessoais, que utilizam a delação e a justiça como forma de atingir os seus objetivos. É algo que tem de ser ponderado e esperamos que o seja quando a legislação for terminada. Vamos fazer uma breve referência a algo de extremamente importante que sucedeu para Portugal, para a cultura portuguesa, que infelizmente tem andado pelas ruas da amargura devido à pandemia e, enfim, à pouca atenção que o governo lhe tem dado. Vamos fazer aqui um parênteses para nos satisfazermos, mostrarmos a nossa satisfação com a vinda da Biblioteca de Alberto Manguel para Portugal. A vinda de Alberto Manguel, que é um intelectual argentino que, nomeadamente, colaborou com Jorge Luís Borges, um dos grandes intelectuais do nosso tempo, tem uma notável biblioteca de enormíssima qualidade, de cerca de 40 mil volumes, e a vinda dessa biblioteca e de Alberto Manguel para Portugal muito irá enriquecer a cultura portuguesa. Bem andou a Câmara de Lisboa ao conseguir essa notável conquista para Portugal e para a cultura portuguesa. Posto isto, vamos falar também, como habitualmente, é praticamente inevitável falarmos de Trump e dos Estados Unidos da América. No momento em que a pandemia continua galopante nos Estados Unidos da América, Trump tem conseguido passar de lado com a erosão que poderia, em princípio, ter a sua imagem com essa pandemia. É espantoso como isso sucede e agora é espantoso também como é que a luta política passou a resvalar para o mais baixo. E dizemos o mais baixo porque parece que a luta política e os métodos políticos de Trump estão agora a ser utilizados pelos democratas contra ele. Nomeadamente, acusa-se Trump de humilhar os mortos na guerra, dizendo que eles eram incompetentes,
ou humilhar aqueles que tiveram feridas de guerra, amputação de braços ou pernas, dizendo o mesmo, que não foram competentes para isso, e que não mereciam, por serem incompetentes, no fundo, não mereciam a atenção do Estado. Ora, parece que não há dúvidas nenhumas que isso é uma mentira, e embora Trump seja um criminoso, um boçal, um indivíduo sem um mínimo de princípios, pensamos que ele não iria tão longe. E é lamentável que se vá tão longe numa coisa demasiado séria e demasiado gravosa nesta campanha. É óbvio que há aí partes que serão verdadeiras. A recusa dele ir às celebrações do fim da Primeira Guerra Mundial em França, porque estava muita chuva e a chuva podia estragar o seu cabelo, e ele considerava que essas celebrações não eram assim tão importantes para ele e para os Estados Unidos da América, por isso não valia a pena ir lá. Como tem desvalorizado muita coisa importante para os Estados Unidos da América. Mas utilizar as mentiras mais repugnantes, atribuindo a Trump algo que manifestamente ele não teria dito, porque apesar de, como dissemos, ser um boçal, ser um criminoso e não ter princípios, ele certamente que não humilharia a esse ponto os heróis de guerra. É certo que ele tinha um ódio particular a John McCain, nomeadamente um herói da guerra no Vietnã, que inclusivamente não permitiu as honras de Estado a John McCain no seu funeral, mas ir ao ponto da ignomínia de humilhar de uma maneira sabuja os heróis, quer da Primeira, quer da Segunda Guerra Mundial, quer da Guerra do Vietnã, não é isso, não é verossímil. E é só lamentável que Joe Biden e o aparelho democrata que o apoia tenha enverdado por esse caminho. Porque, na realidade, há muito mais caminhos para lutar contra Trump. Nomeadamente, por exemplo, a sua fraude na economia. Ele pretendeu, ultimamente, vangloriar-se da subida dos índices da Bolsa. É óbvio que a subida dos índices da Bolsa foi uma manipulação levada a cabo da Bolsa, e quando a realidade vem ao de cima, essa manipulação não pode durar muito tempo. Quando a realidade vem ao de cima, os índices voltam a cair estrondosamente, como sucedeu esta semana. E a realidade económica dos Estados Unidos, com um desemprego de cerca de 33%, com uma queda da economia brutal, que não se sabe de quanto irá ser, mas que poderá ser de cerca de 20% ainda este ano. Só isso, com a total incapacidade de Trump de modernizar a economia americana, de fazer com que ela seja competitiva no mercado mundial, e que os Estados Unidos sejam a vanguarda da tecnologia a nível mundial, como foram durante muitos anos, a incapacidade dele, que no fundo colide com as promessas eleitorais dele, que foram a de abrir os setores ultrapassados da economia, como as minas, o carvão, o petróleo, o gás de xisto, o petróleo e o gás de xisto, e outras atividades completamente ultrapassadas e poluentes, que são atividades historicamente já completamente ineficientes e inviáveis.
estas suas promessas estão a bater contra a realidade e, afinal de contas, o que serviram foi para atirar dinheiro para empresas completamente inviáveis, sem apoiar as empresas tecnologicamente desenvolvidas e que possam colocar os Estados Unidos na vanguarda da tecnologia, da ciência e da tecnologia a nível mundial. Isso bastaria para combater Trump, assim como o seu racismo, assim como a divisão que ele opera na sociedade americana, os conflitos, as mortes, porque ele é responsável. Isso bastaria para, certamente, para o derrotar, desde que houvesse não só uma crítica contundente à sua atuação, mas, sobretudo, que houvesse a garantia por parte do Partido Democrata de que levaria a cabo uma política alternativa à política de Trump. Mas suspeitamos que Joe Biden não é mais do que um ariete do complexo militar industrial e da finança americana e que não irá introduzir as reformas que urgentemente a sociedade americana precisa para se tornar uma sociedade minimamente justa, sem as desigualdades, sem a miséria galopante que acontece nas cidades americanas, com a concentração da riqueza num cada vez menor número de pessoas, de famílias, de empresas, e o resvalar para a pobreza de franjas enormes das classes médias. Por fim, falamos do Brasil, também como habitualmente. O Brasil é outro caso extraordinário porque um indivíduo como Bolsonaro, pior ainda que Trump, suspeito de crimes, ele e a sua família, suspeito de crimes graves, suspeito de inclusivamente de assassinatos, esse indivíduo continua a ter no Brasil uma popularidade que é minimamente de espantar. Repare-se que ele está a levar a cabo uma reforma da administração pública que retira direitos às frações intermédias e mais baixas da administração pública e mantém direitos às frações mais elevadas. Nomeadamente, certamente, para agradar aos generais na reserva e aos militares na reserva que compõem o seu gabinete de apoio, quer de ministros, quer de secretários de Estado e conselheiros em todos os domínios, e manter-lhes as suas mordomias, as suas regalias perfeitamente escandalosas. A diferença entre aquilo que recebem os servidores mais das classes, mais das categorias mais baixas do Estado brasileiro e os das categorias mais altas é perfeitamente escandalosa e é uma das maiores do mundo. E aquilo que Bolsonaro está a fazer é agravar ainda essa diferença. É fazer exatamente o contrário daquilo que fizeram os governos de Lula. É retirar das classes médias uma franja enorme para as empobrecer, ao contrário do que fizeram os governos de Lula e até Dilma, que retiraram às classes médias, ou melhor, retiraram às classes mais desfavorecidas, aos mais pobres, grande parte da sua população. Estima-se que entre 30 a 35 milhões de pessoas para os elevar para as classes médias. E como se isso não bastasse, o custo de vida no Brasil está a aumentar exponencialmente.
nós estamos a ver, temos números dos últimos 12 meses, por exemplo, tudo aquilo que é essencial para a alimentação dos brasileiros cresceu de uma maneira absolutamente escandalosa nos últimos 12 meses, neste tempo de dificuldades com a pandemia. Neste tempo em que, inclusivamente, a procura diminuiu e, portanto, diminuindo a procura, os preços deviam baixar. Mas não. Nos últimos 12 meses, a soja subiu 65,9%, o preço de mercado da soja. O preço de mercado do milho subiu cerca de 69,9%. O preço do arroz, alimentação essencial dos brasileiros, subiu 118,4%. O preço do feijão subiu também 77%. O preço do feijão, juntamente com o arroz, alimento essencial da dieta dos brasileiros. O café, de que o Brasil é grande produtor, subiu cerca de 50%. O açúcar, 60,6%. Repare-se, são estes alimentos básicos no Brasil que sobem, em média, cerca de 70% ou mais de 70%. Por outro lado, o dólar subiu nos últimos 12 meses em relação ao real cerca de 36,3%. E o euro subiu cerca de 40%. Repare-se que tudo isto, se fosse no tempo do Lula de Dilma, levaria a uma revolta das classes médias que encheriam as ruas com panelaços, que invadiriam o Palácio do Planalto, que invadiriam e destruiriam serviços públicos e, inclusivamente, supermercados. Com Bolsonaro, nada disso está a suceder. Interrogamos porquê. Interrogamos o que é feito dessa esquerda que devia mobilizar o povo contra este governo criminoso, que está não só a matar o Brasil pela Covid. Repare-se que o Brasil é o país do mundo que mais mortos tem por milhão de habitantes. Por milhão de habitantes, o Brasil tem 65 mortos e os Estados Unidos têm 60. Repare-se que, apesar de tudo isso, apesar do crescimento galopante da Covid no Brasil, apesar desse crescimento galopante do Covid no Brasil, Bolsonaro continua a poder governar, a poder fazer a sua estupidez pública, o seu exibicionismo ridículo, sem que a oposição se una para o derrotar numas futuras eleições que já não são tão distantes como isso. O Brasil vai ter na próxima segunda-feira, no dia 7 de setembro, o aniversário da sua independência, que foi declarada nas margens do rio Ipiranga, junto de São Paulo, por Pedro I do Brasil e que também foi Pedro IV de Portugal. É um momento terrível para o Brasil, este momento em que celebra a sua independência. E, infelizmente, o Brasil tornou-se independente de Portugal para se tornar uma colónia dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América foram o primeiro país a reconhecer
a independência do Brasil. Mas também foram o primeiro país, logo a seguir a Portugal, a colonizá-lo. E essa colonização mantém-se até hoje. E o governo de Bolsonaro não é nada mais do que um instrumento do colonizador americano, ao serviço dos colonizadores americanos, transferindo para estes, de uma maneira escandalosa, as riquezas do Brasil, com o beneplácito e a cooperação da justiça brasileira. E tudo isto continua em ser denunciado, mas apenas em lume brando pela oposição brasileira. Esperamos que o Brasil acorde para denunciar esta ignomínia que é o governo de Bolsonaro, a fim de que daqui a 2 anos ele não continue no poder, como há ainda grandes hipóteses de continuar. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram, noutras redes sociais, repetindo o meu pedido para que partilhem e coloquem gostos neste programa, a fim de que ele atinja os seus objetivos de reflexão e debate. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.